Olá, boa noite. Bem-vindo ao Em Nome da Justiça ao vivo. São 10 horas da noite, 29 minutos no horário de Brasília. É um prazer ter a sua companhia para falar de um caso de grande repercussão. A história de uma família que parecia aquelas de comercial de margarina. Pai, mãe e 2 filhos em perfeita harmonia. Até que surge alguém de fora, uma vizinha, e muda este roteiro. No centro da história, crianças que hoje são adultos. A partir de agora, vamos voltar ao passado por meio de dramatizações com atores profissionais que vão nos ajudar a recontar passo a passo do que aconteceu até 2018, quando a palavra final do juiz foi dada. Conosco, Ilana Casoy, uma das maiores estudiosas sobre crimes no Brasil, escritora e roteirista de filmes. Parecia ser uma família feliz. Nós saímos, viajávamos, íamos pra praia. Mas um fato sinistro destrói essa certeza. Acabou que começou a rolar muitos maus tratos em casa, né? Sofrimento, abusos físicos. Socos, chutes. E emocionais. A gente não podia brincar, a gente não podia ter amigos. Sem comer. Manipulação. Ela ficava intitulando que eu e meu irmão tivéssemos relações. Quem maltratou as crianças? Fui pra escola com 11 anos, na saída da escola, em vez de voltar pra casa, eu passei a noite na rua. O pai preso no meio do expediente. Fiquei sem chão. Nunca imaginei passar por uma situação dessa. A melhor amiga da mãe. Vai, limpa com força, era pra limpar sim. Mas tá morrendo, não? Até quando eles conseguem resistir? Nossos repórteres seguem as pistas dos envolvidos e são surpreendidos. Por favor, Dona Naísa e Dona Giselda são 2 senhoras. Mora aqui? Todos os passos de um caso que mexeu com o Brasil. A esperança era crescer e poder reverter esse quadro. E que até hoje não teve um desfecho. Santo André, São Paulo, 19 de abril de 2017. É só para confirmar, então. Obrigado. Manhã de quarta-feira. Um dia de trabalho como tantos outros. No escritório, Atercino Ferreira de Lima Filho se concentra para cumprir uma agenda lotada. Mas, de repente, os fantasmas que o assombram há 15 anos aparecem à sua frente. Senhor Atercino, sabe quem é? Sou Atercino. Polícia Civil. Vamos executar o mandado de prisão. O senhor está preso. Por favor, pode ir. Por favor. Espero que não haja resistência. Nós vamos te conduzir até a viatura. Atercino é preso, acusado pela ex-mulher de abuso de menores. Atercino, a esposa Naís e os filhos André e Aline parecem compor o retrato de uma família feliz. Eles brincam juntos, riem juntos, ensinam e aprendem juntos. Vivem em harmonia e respeito. A minha relação com meus filhos era de estar sempre presente, de participar realmente de reuniões de escola, de buscar, de levar. Família normal. Relacionamento com minha família nunca foi conturbada. Foi uma família como qualquer outra, né? Nós saíamos, viajávamos, íamos pra praia. O meu convívio com meu pai sempre foi muito bom, né? Muito próximo. Acredito, arrisco dizer que eu era muito mais próximo dele do que da minha mãe. Tinha uma semana comum. Meus pais iam trabalhar, eu ficava com a babá, ia pra creche e voltava. Nada diferente. Nós tínhamos uma convivência muito sadia. É aquele negócio de pai, futebol, filho, videogame. Então, sempre foi muito próximo, eu sempre amei muito meu pai. Mas essa harmonia logo vai ser afetada
Uma outra pessoa, pouco a pouco, começa a fazer parte do cotidiano deles. É Giselda, uma vizinha. Alguém que vai desfazer o encanto dessa família. Nós tínhamos 9 anos, eu no caso, e minha irmã 6, quando nossos pais se separaram. E nessa ocasião minha mãe fez amizade com essa Giselda, com essa amiga que era nossa vizinha em Guarulhos. No ato da separação, minha mãe ficou muito próxima dela, elas ficaram muito amigas num curto período de tempo. Com o passar do tempo, eu percebi que essa vizinha ela estava mais na minha casa do que na casa dela. Essa terceira pessoa começou a dar palpites, começou a querer ser a mandona, ela quis, na verdade, ser uma pessoa influente nas minhas decisões. Então eu não aceitava isso. As duas mulheres ficam cada vez mais amigas. E a Tercino parece estar sobrando. A separação é inevitável e nada tranquila. E numa bela noite eu cheguei em casa e eu fui convidado a sair, a me retirar, por um oficial de justiça. A minha saída de casa foi alegado pelo oficial de justiça que foi uma medida protetiva. Para evitar qualquer tipo de desentendimento com a minha ex-esposa e tal, então eles acharam melhor que eu saísse até se resolver a minha separação em definitiva. A Tercino, vendedor, uma família aparentemente perfeita, e eis que um terceiro elemento entra na vida do casal e vai desestabilizar completamente a rotina de todos. Situação difícil de lidar ainda mais quando a gente fala de filhos ainda pequenos. Na época da separação, Andrei tinha 9 anos de idade e a Aline estava com 6 anos. Convivência com o vizinho, cá entre nós, não é fácil, né? Um reclama de barulho, o outro diz que pararam na vaga dele, na garagem. O síndico, coitado, recebe um monte de queixas e por aí vai. O cenário do caso de hoje, inclusive, gente, já era conhecido por muitos brasileiros na época. No bairro do Secap, em Guarulhos, na Grande São Paulo, surgiu a banda Mamonas Assassinas. E o experiente repórter Afonso Mônaco foi até lá, no conjunto habitacional onde a Tercino e a família viviam, e nos mostra agora o local de toda essa confusão. Desde a revelação do escândalo familiar, o assunto se tornou tabu. Mas Afonso Mônaco conseguiu encontrar um morador que conheceu a família e nos revela o que os outros vizinhos achavam de a Tercino. Acompanhe. Nós estamos aqui em Guarulhos, na Grande São Paulo. Era aqui, nesse condomínio, que Naísa e a Tercino moravam com os filhos, quando resolveram se separar em 2002. Os dias juntos, como família feliz, foram vividos aqui no Alagoas, um dos 10 blocos que formam o Secap, um conjunto habitacional construído no fim dos anos 1970. O Secap de Guarulhos tem 62 prédios. São mais de 3.700 apartamentos, quase uma pequena cidade. Foi aqui também que Naísa e Giselda se conheceram. De vizinhas, viraram amigas e logo se tornaram mais do que isso. Nós viemos até aqui para conversar com um senhor que mora há bastante tempo aqui. Hoje em dia, ele é porteiro aqui do condomínio. E ele disse que pode conversar com a gente. É seu Vandociro, um morador antigo. Se mudou para o Secap há quase 40 anos. Viu muita gente chegar e partir, inclusive a família de Tercino. As pessoas que moravam ali na época, a maioria dali da escada A mudou, né? É que nem eu estou falando para o senhor, tem muita gente nova aí no condomínio que mora de locação. Ele se lembra até hoje da família que deixou o condomínio depois da separação. O senhor chegou a ter amizade com ele assim ou não? Ah, conhecia ele, né? Tinha, cumprimentava? Assim, cumprimentava, assim, né? Não de frequentar a casa, sei, mas assim, a gente conversava, como conversa com todo mundo, né? Mas aí, por exemplo, o que se falava dele era tudo bom, não tinha nada de mal. Assim. Não tinha nada de mal. Ele ficou assustado ao ver os ex-vizinhos no noticiário. O pessoal tinha uma dúvida, né? Se foi ele ou não foi, mas depois... no começo ficou ficou aquela coisa. Nossa, ele fez um negócio desse. Será que ele fez isso com as crianças, com as né? Crianças, abuso, tudo. Abuso, tudo. Você fica aquele clima que até que se prove ao contrário, fica difícil, né? Você fica na dúvida. Puxa vida, será que ele fez um negócio desse, né?
Você que está chegando agora aqui na Record, são 10 da noite e 39 minutos. No programa de hoje você pode comentar com a hashtag nas redes sociais, hashtag Em Nome da Justiça. Depois que saíram de casa, Giselda, a vizinha que virou amiga da mãe, se aproxima das crianças. Mas elas começam a conhecer uma outra face da senhora até então bondosa. As humilhações sofridas pelas vítimas são deprimentes e levaram tempo para serem reveladas. Naís e Giselda levam as crianças para longe de Atercino. Alguns meses depois da separação, elas resolveram morar juntas em São Paulo. Então, fomos eu, minha irmã, minha mãe, a Giselda, que era essa vizinha, ela tinha uma filha e uma neta. Então fomos todos nós morar em São Paulo, na Vila Mariana. É como se uma nova família estivesse se formando. E a Giselda ficava comigo, com a minha irmã e com a neta dela em casa, fora do nosso período de aula. No começo era tudo muito bom, tudo muito maravilhoso. Ela era uma vizinha perfeita, uma avó perfeita, uma mãe perfeita. Ela sempre protegia, né, cuidava, limpava a casa, enquanto minha mãe estava fora. Mas logo eles começam a descobrir a verdadeira face de Giselda. Acabou que começou a rolar muitos maus tratos em casa, né? Ela colocava a gente pra limpar a casa em período integral, a gente não podia brincar, a gente não podia ter amigos, né? Coisa que toda criança espera-se que tem direito de fazer. E minha vida era resumida entre ir pra escola, voltar pra casa, limpar a casa o tempo que fosse necessário, jantar e dormir para no dia seguinte repetir tudo de novo. E no final de semana não tinha lazer, não tinha esse tipo de coisa, enfim. Suas pestinhas agora. Os abusos aumentam. Nesse quarto escuro e sem comer. Vão dormir! André e Aline vivem momentos de terror dentro de casa. Espancamento com cinta de fivela entre as mãos, onde ficava tudo rachado. Socos, chutes nas partes genitárias. Cabos de vassoura na cabeça. Eu já cheguei a ficar deformada por 3 semanas e fiquei sem ir na escola. Meus dedos são todo torto, tudo quebrado, cabeça cheia de galo até hoje, deformada, parte genitais torcida. Já fui obrigado a ficar de 4 nessa posição humilhante, levando bica com salto alto naquele lugar. Violência física e psicológica. E das mais cruéis, imagináveis que vocês podem pensar, que eu não consigo nem relatar. Ela já me ameaçou de me jogar da janela, onde a gente morava no 9º andar. Agora suas pestinhas. Entre tantas outras coisas. Escuro sem comer. Vão dormir! As crianças sofrem e o que ninguém entende é por que Naís, a mãe amorosa, mudou tanto. Porque ela não faz nada contra o sofrimento dos próprios filhos. Vão dormir! Minha mãe, ela nem sempre podia estar conosco. Ela às vezes trabalhava também final de semana. Mas ela sempre foi uma pessoa muito serena, nunca se envolveu em nada. Só que ao passar dos anos e com a convivência já imediata da nossa vizinha na época, ela foi ficando um pouco estúpida, ela ficou muito impaciente, ela não dava atenção como ela nos dava antigamente. E ela foi se afastando aos poucos, né? A Giselda era uma pessoa muito espiritualizada, ela usava muito do espiritismo para falar que via coisas que contavam para ela, os espíritos contavam para ela coisas que aconteciam em tempo real, que aconteciam no passado. Minha mãe, de certa forma, acabou acreditando nisso. E ela via os maus tratos de fora e não fazia nada para impedir. E isso foi me desesperando. Dos 9 aos 11 anos eu vivi isso. As duas crianças parecem abandonadas. Por que você não limpou o quintal? Eu não falei pra você que era pra limpar o quintal? E o banheiro? O que eu falei pra você? Vizinhos já chegaram a chamar a polícia, não deu nada. Ameaçaram de chamar, também não deu nada. Amigos nossos em comum dessa vizinha já chegaram a se distanciar dela porque não concordavam. E os nossos amigos também em comuns não faziam nada. Era normal. Mas e o pai no meio de tudo isso? Tudo isso começou a acontecer depois que meu pai já tinha saído, né? Aquela angústia de saber que você está voltando para casa,
de saber que você vai começar a passar pelos piores tipos de tortura mentais e físicos, ter aquele calafrio na espinha, de ter um ataque de pânico, porque as condições eram desumanas. Uma criança vítima de violência, abuso ou exploração apresenta sinais claros de que algo está errado. Sono constante, falta de concentração, aparência descuidada, queda no rendimento. Um professor atento percebe a mudança de comportamento daquela criança. Outro sinal importante é a pouca participação em atividades escolares e a tendência de isolamento social. Portanto, se o professor percebe, né, tem o poder de perceber, por que a mãe não perceberia? O que chama atenção é o seguinte nessa história: ninguém suspeitava que essas crianças estavam sendo abusadas sexualmente, ninguém suspeitava de maus tratos. Não é possível que ninguém tenha reparado, ou seja, como a Ilana Casoy bem pontuou agora pra gente, professores podiam ter reparado, não é? E falado algo para os pais. Os vizinhos que se afastaram poderiam ter feito alguma coisa. Nesse caso, não era um problema para a família resolver. Se você sabe que tem alguém sendo possivelmente maltratado dentro de casa, nesse caso, pior ainda, supostamente sofrendo abuso sexual, não dá para se calar. Mas ficou todo mundo quieto. Era tanta violência que o Andrei e a Aline também sentiam medo de contar. Mas como estava a vida pessoal do Atercino a essa altura dos acontecimentos? Ele já estava prestes de cair na armadilha e não fazia nem ideia. Veja só. Depois da conturbada separação, Atercino tenta refazer sua vida com outra mulher. Os filhos se encontram com ele a cada 15 dias, mas não contam nada ao pai. Desde o princípio, eu percebi que havia aí uma manipulação, que realmente elas já teriam arquitetado alguma coisa contra a minha pessoa, né? Tanto a vizinha como a minha esposa, e infelizmente colocando os meus filhos para que fizessem parte desta armação. E com o passar do tempo, essas visitas elas foram diminuindo. Um dia o Andrei não comparecia, no outro era a Aline, e chegou uma certa hora que nenhum dos dois. Atercino não sabe, mas uma armadilha está sendo preparada contra ele. São 10h46 no horário de Brasília. Você pode estar chegando agora aqui no nosso Em Nome da Justiça e se perguntar, mas Bate, que armação é essa? A armação é a seguinte: a mãe e a companheira dela vão começar a colocar na cabeça das crianças que o pai abusava sexualmente delas desde cedo. Todo dia falariam o mesmo repertório, a mesma história. A Aline e o irmão cresceram ouvindo as maiores atrocidades que um pai poderia cometer. Ela começou com essa história de que eu sofri abusos sexuais na escola. Então, fui parar em sala de diretoria com ela, com a minha mãe, onde eu tive que inventar uma história de que eu era abusado, porque em casa eu era ameaçado, eu apanhava, e eu tive que comprar essa ideia para que isso diminuísse em casa. Suas festinhas, agora vocês vão ficar aqui nesse quarto escuro e sem comer. Vão dormir! Desse gancho, ela pegou essa história como base para inventar que isso já acontecia antes da nossa mudança para São Paulo, por conta de um suposto abuso que meu pai cometia comigo e com a minha irmã desde criança pequenininha. Então, ela foi colocando na nossa mente, na nossa rotina, essa história, e criança como a gente acabou adotando isso como verdade. Não é incomum que filhos de casais com processos de divórcio turbulentos sejam insuflados contra o pai ou a mãe, dependendo de quem fique com a guarda. E um dos recursos mais utilizados nesses casos é o de implantar na cabeça das crianças as chamadas memórias falsas, fazendo com que elas não saibam mais o que é verdade ou o que é mentira. No Brasil, estimativas de psicólogos indicam que até metade dessas acusações são feitas durante o processo de divórcio. A suspeita de que as crianças são manipuladas para ficarem longe do pai vai se confirmar. Mas Atercino não consegue imaginar os maus tratos vividos por Andrei e Aline. Todos são vítimas de uma trama macabra. Bom, a parte mais complicada de tudo isso, do processo de assimilação da história que foi imposta pra gente contra meu pai, da acusação, era uma parte das ameaças, né? Obrigava a gente a dizer que meu pai... Eu não vou dar detalhes, mas enfim, ele praticava esses atos com a gente enquanto pequeno.
E, enfim, isso era angustiante demais, porque a gente não tinha a quem contar, a quem recorrer. Ela citava palavras pornográficas, ficava intitulando que eu e meu irmão tivéssemos relações. Ela forçava uma situação para que isso viesse à tona como se nós fôssemos doentes por conta do meu pai. A gente passava noites em claro dizendo para ela o que ela queria ouvir. Que no caso era que meu pai obrigava eu, Andrei, a praticar atos sexuais com a minha irmã. Pra você ter a noção do absurdo. Eu teria 6 anos e minha irmã 3. Que criança que tem libido com essa idade? E você imagina como era complicado para uma criança ter que decorar em detalhes tudo que supostamente seu próprio pai fazia de violência, uma coisa bizarra desse tipo. E ter que decorar tudo isso, porque a gente sabia que ia ter que reproduzir isso em juízo. Tudo começou em 2004. Na época, os filhos do Atercino fizeram uma denúncia contra o próprio pai aqui nesta delegacia. Eles eram crianças, tinham 10 e 6 anos de idade. No depoimento, eles revelaram que eram vítimas de abuso sexual dentro da própria casa. O agressor, segundo o relato, era o pai. Naísa é a mãe de Andrei e Aline. O advogado dos irmãos conta em detalhes tudo que Andrei e Aline passaram para serem obrigados a manchar a reputação do pai na delegacia. Eles falaram para a justiça que foram coagidos fisicamente e psicologicamente para mentir para o delegado de polícia e para o juiz que atuava no caso. Eles eram treinados a falar o que eles deveriam dizer no processo, eles eram obrigados a se ajoelhar no milho, eles comiam no chão. Então eles viveram um inferno na casa da mãe. Sem saber de nada, Atercino é acusado de abuso sexual pelos próprios filhos. Eu só fui realmente saber da gravidade da situação quando eu recebi pela primeira vez na empresa no qual eu trabalhava uma notificação para comparecer na delegacia para prestar depoimento. Quando eu cheguei na delegacia que eu vi do que se tratava, eu realmente fiquei perplexo, eu não sabia nem como agir. Eu perdi o chão, na verdade. Por determinação judicial durante o processo, ele é proibido de ver e mesmo se aproximar das crianças. Esse é um exemplo clássico de alienação parental, uma ação que acontece quando um dos pais quer excluir o outro da vida dos filhos. Para isso, o pai ou a mãe usa manipulação psicológica e, em casos mais graves, até mesmo tortura física. Então, eu com 9 anos, minha irmã com 6, eu já tinha noção do que era certo e errado, obviamente, e tinha noção já da gravidade do que estava fazendo com meu pai, mas eu não via saída. Casos de alienação parental são comuns nas varas de família, quando o casal se separa sem acordo, disputa a guarda das crianças. Pode acontecer por ódio ou vingança. Pega na mão dele. Abusos não são apenas sexuais, são também físicos e emocionais. Em um levantamento recente sobre o assunto, feito com quase 11 mil pessoas, o resultado foi alarmante. Vítimas de abuso emocional grave apresentaram 17% mais chances de cometer suicídio. Andrei e Aline são mesmo sobreviventes dessa situação. São 10h53 da noite, no horário de Brasília. Você pode participando pelas redes sociais com a hashtag Em Nome da Justiça. Bom, gente amiga, 18 anos depois, os nossos repórteres descobrem onde vivem hoje Naísa e a Giselda. O repórter Afonso Mônaco foi até um condomínio que fica num bairro de classe média alta aqui da Zona Sul de São Paulo. Estou procurando duas senhoras, uma chama-se Naísa, a outra é Giselda. O senhor poderia me informar se elas moram aqui? Elas moram aqui? Tá descendo a moça, já vai falar com o senhor. Bem, daqui a pouco nós vamos ver como a Naísa e a Giselda se comportam durante a abordagem do nosso repórter. Mas o momento mais tenso de toda essa história vai ser pelo telefone e envolve o nosso repórter Afonso Mônaco e uma das duas. Daqui a pouco nós vamos mostrar esse momento. Voltando agora ao passado, o Atercino se vê obrigado a se afastar dos filhos.
uma separação que dura 10 anos. É isso que você ouviu, 10 anos de separação de pai e filhos. Acusado de abuso sexual em 2003, Atercino é condenado a 45 anos de prisão. O caso chama a atenção da imprensa. No decorrer do nosso namoro, logo no início, a gente ficou sabendo desse processo, né? Então, assim, em nenhum momento, desde o primeiro instante que nós ficamos sabendo, em nenhum momento eu titubeei, ou achei, ou pensei, ou fiquei na dúvida em relação ao caráter e honestidade dele. Eu sempre o apoiei, nunca pela forma que ele tratava a família dele, os próprios filhos, quando íamos buscar para dia de visita, pelo relacionamento deles, eu nunca tive dúvida nenhuma em relação à integridade dele. Atercino recorre da prisão e espera um novo julgamento em liberdade. Mas enquanto o processo ocorre na justiça, ele precisa ficar longe dos filhos. Durante esse tempo, segue sem saber o que acontece com as crianças sob o domínio de Giselda. Vai, limpa com força, não é pra limpar assim. Tá está morrendo, não? Eu fiquei, na verdade, 10 anos sem ver meus filhos. Por uma medida protetiva, né? Eu fui impedido de ter qualquer tipo de contato com meus filhos, tanto por telefone como pessoalmente. E foram 10 anos bem difíceis, viu? Porque realmente eu não sabia nada da vida deles. E eu tentei seguir assim à risca o que a justiça me determinou. O que eu falei pra você? Andrei não suporta tanta violência, tanta pressão. O que você pensa? Então eu não aguentava aquele ambiente mais. Eu cheguei a um ponto de tentar me suicidar, me jogando na janela, mas eu fui preso. Eu fui pra escola com 11 anos, na saída da escola, em vez de voltar pra casa, eu passei a noite na rua. Minha mãe me encontrou na rua e nesse dia eu falei que pra casa eu não voltaria. Então ela me levou pro Fórum João Mendes, pra Vara da Infância e Adolescência. Lá eu encontrei com um juiz e falei pra ele que pra casa eu não voltaria, que preferia morar na rua ou em qualquer abrigo se fosse o caso. E foi o que acabou acontecendo. Eu fui abrigado pela primeira vez com 11 anos, apesar da minha irmã continuar morando com a minha mãe. Mas Naísa e Giselda não deixam essa situação durar muito. Com o tempo, minha mãe passou a me visitar nesse abrigo. Tanto ela quanto essa amiga dela. E começou a implantar a ideia na minha cabeça de voltar a morar com elas. A intenção dela, além de me levar para casa, era dizer que as coisas mudariam. A tratativa, que a gente levaria uma vida normal. E eu, como criança, acreditei na minha mãe. Depois de bastante tempo morando com elas, as coisas foram regredindo. Então, de novo, passei por situações de humilhação, situação de agressão em casa, ser acusado de continuar praticando atos sexuais com a minha irmã. Andrei decide sair de casa definitivamente. Em seguida, Aline faz o mesmo. Meu irmão, ele saiu de casa primeiro. Ele saiu por volta dos 16 anos. Logo na sequência que ele saiu, eu também saí. Fui morar no abrigo com 13 anos e fiquei até os 15. Nós retomamos esse primeiro contato com a saída dele. Não foi um contato muito longo, mas foi suficiente para nos reaproximar de novo. Eu morei no abrigo até os meus 15 anos, onde eu tive uma baita assistência por trás. Assistentes sociais, psicólogos. Então, mesmo que não fosse a minha casa, eu me sentia mais acolhida e muito mais feliz do que quando eu estava com a minha mãe, com essa vizinha. Enquanto os filhos passam de um abrigo a outro, Atercino aguarda o resultado dos seus recursos na justiça. Em 2013, a pena é reduzida para 27 anos. 27 anos por um crime que ele nunca cometeu e uma demora nesse julgamento também. Mesmo respondendo em liberdade, ele não pôde se comunicar com os filhos. E essa lentidão, inclusive, pode provocar danos irreversíveis, porque os pais suspeitos, lógico, inicialmente já são afastados da convivência com as vítimas durante a investigação. Enquanto não se tem certeza se o pai teve realmente relação sexual com o filho, enquanto não se tem certeza se existe uma relação criminosa além de paternal, eles devem se manter afastados.
Mas esse julgamento demorado pode fazer com que o inocente fique muito tempo longe do seu filho. O desfecho pode durar anos e mais anos. Deste jeito, às vezes, os filhos, inclusive, nesse meio tempo, viraram adultos, como é esse o caso. Começa uma luta de Andrei para salvar a vida do pai. E, nesse momento, ele passa a receber uma ajuda fundamental. Depois de passar por vários outros abrigos, Andrei chega ao MAESP. MAESP é uma organização não governamental que trabalha com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Ao entrar, ele conhece a assistente social Eliane, que as meninas e os meninos chamam de Lili. Eu conheci o Andrei na época que eu comecei a trabalhar no MAESP, um abrigo, e o Andrei entrou na mesma época que eu entrei. Então, na verdade, foi um encontro. E aí os educadores comentavam que ele passava o final de semana inteiro em casa, não saía e não se relacionava muito bem com ninguém. Tinha mais ou menos 16 anos. As crianças saíam de final de semana com alguns voluntários, com autorização do juiz. E eu fui pedir autorização para que eu pudesse levar o Andrei para casa. Ele achou muito legal. E começamos um relacionamento de amizade aí. Deus foi muito bom comigo. Ele sempre me apresentou as pessoas certas, nas horas certas. E eu lembro até hoje de um diálogo que eu tive com um assistente social, onde eu perguntei para ele se tinha uma possibilidade de eu ser transferido por um abrigo melhor, né? E ele me falou que tinha um tal de MAESP. Lá eu conheci pessoas maravilhosas como a Lili, que foi minha mentora, eu posso dizer assim, fez o papel de mãe que eu não tive desde os meus 9 anos. Ela me acompanhou nessa jornada final, assim, entre a minha adolescência e a fase adulta. Os dias no MAESP chegam ao fim. Ao completar 18 anos, Andrei precisou sair aqui do MAESP por causa da maioridade. Mas ele continuou a receber ajuda da assistente social e ela o incentiva a procurar o pai. Quando eu saí do MAESP e completei minha maioridade, a primeira coisa que eu fiz, quando eu fui morar com a Lili, a primeira coisa que eu fiz foi procurar meu pai nas redes sociais, minha família nas redes sociais, porque eu não tinha contato com familiar nenhum. Acabou que eu achei uma prima achei minha tia, cheguei no meu pai. Finalmente, pai e filho se reencontram. Surgiu a oportunidade da gente se encontrar pela primeira vez em 10 anos, 10 longos anos. Quando eu vi que ele não tinha mudado praticamente nada daquele pai que eu conhecia, foi assim, um abraço que eu dei nele foi uma coisa que eu não consigo expressar em palavras, cara. Andrei decide morar com a Tercino. Ele ficou muito feliz, ficou emocionado de eu ter procurado ele, porque ele não sabia qual a visão que eu tinha dele depois da maioridade, porque tudo aconteceu enquanto eu era criança. Então ele não sabia se eu acreditava naquela história, se eu passei a odiá-lo por ele não me procurar mais. Mas eu expliquei pra ele tudo certinho, de que eu entendi o porquê dele não ter procurado a gente. Ele ficou muito sensibilizado, obviamente, por tudo que tanto eu e minha irmã, quanto minha irmã passamos, né, na nossa infância. O processo contra a Tercino prossegue. Quando atingem a maioridade, Andrei e Aline registram uma declaração pública nesse cartório em São Paulo. Eles dão uma nova versão para tudo o que aconteceu e inocentam a Tercino. Nunca sofri por parte do meu pai abuso sexual ou que este tenha praticado atos libidinosos, que nunca presenciei ou soube que minha irmã também tenha sido vítima de abusos sexuais por parte do meu pai. Quando eu era criança, era ameaçado e agredido para mentir sobre abusos sexuais e já presenciei minha irmã também ser ameaçada. E ainda, minha mãe assistia às agressões e eu não compreendia por que ela não fazia nada contra. Mas a declaração deles não é suficiente. Agora 11h03 no horário de Brasília, estamos ao vivo aqui pela Record. Você que está chegando agora, este é o Em Nome da Justiça. Vendo toda essa narração muito bem explicada do Afonso Mônaco, parece que vai ficar tudo bem, que deu tudo certo. Os filhos, portanto, registram em cartório esse documento que diz com todas as letras: o pai é inocente, que os filhos nunca foram abusados sexualmente pelo pai, que tanto ele quanto a irmã nunca sofreram absolutamente nenhum tipo de crime por parte do pai acusado pela mãe e pela madrasta. Eles explicam, portanto, tintim por tintim, inclusive, por que o pai não tinha culpa.
Mesmo diante de tudo isso, o mundo praticamente vai desabar na cabeça do pai inocente. Mas a declaração dos filhos não é suficiente. Será o terceiro? Sabe quem é? Sou a terceira. Isso explica a cena Polícia Civil. que vimos no início dessa história. O ano é 2017. Só está preso. Só que pode ir. Tercino está no trabalho quando acaba sendo surpreendido pela polícia. É algemado e levado. Eu convivi com muito medo, sabendo que poderia ser preso a qualquer momento. E esse dia fatal, infelizmente, chegou. Eu trabalhando e, na ocasião, chegaram os policiais com a intimação de que eu estava sendo preso nesse dia. Quando eu percebi realmente a gravidade da situação, eu fiquei sem chão. Foi uma sensação assim de mãos atadas, porque eu não imaginava, nunca imaginei passar por uma situação dessa. Com certeza, eu acho que foi um dos piores dias da minha vida. Andrei tentava desde 2012 ser ouvido pela justiça para livrar a Tercino da acusação. 5 anos depois, recebe a notícia que tanto temia. Seu pai está preso. Alô? Tá bom, tô indo pra aí. Meu pai foi minha base desde 2011. Tudo que eu sou, eu devo ao meu pai, sabe? Porque se eu resistir esse tempo todo, desde a minha infância, passando por tudo que eu passei, foi por saber que meu pai poderia sofrer por uma coisa que eu ajudei a causar pra ele. E minha esperança era crescer e poder reverter esse quadro. Então ver que eu fracassei nisso, saber que ele estava sendo preso, isso pra mim foi um baque muito grande. Mas naquele momento eu tirei forças, cara. Naquele momento eu tirei força pra... Eu falei que eu ia tirar ele daquela situação. Eu ia arranjar um jeito de tirar ele e provar que ele era inocente. O que mais me dá uma angústia quando eu penso nisso tudo é de ter perdido a minha infância. De ter sido controlada brutalmente por uma pessoa que nem era da minha família. Eu nunca fui numa festinha infantil. Nunca fui na casa de um amiguinho meu. Eu não podia ser eu mesma. Eu era controlada por ela, pela vizinha. E não tive infância. Isso é o que mais me agonia. Porque eu sei que eu não vou poder ter de volta. Qualquer outra coisa eu posso ter de volta. Eu posso ter o meu pai, eu posso ter o meu irmão, a gente pode conversar e pode ter outras memórias, mas aquelas eu não posso ter de volta. A Tercino é levado para o centro de detenção provisória de Guarulhos, São Paulo. Durante 14 anos, a Tercino conseguiu se defender e evitar a prisão. Mas em abril de 2017, ele foi detido e trazido para esta penitenciária, que fica em Guarulhos. Ele contou que foi trancado em uma cela de 7 metros quadrados com outros 25 presos. Relatou ainda que poucas noites conseguiu espaço para dormir. Nos 11 meses que ficou aqui, ele perdeu 32 quilos. Logo na minha chegada na penitenciária, realmente eu vi que aquilo era real e que realmente eu tinha que passar por aquilo. A convivência numa penitenciária não é fácil, né? Você tem que ser uma pessoa amistosa, tem que ser inteligente, tem que dosar muito as suas palavras, né? E realmente, para pessoas de bem, aquilo realmente é um tormento. Numa penitenciária, você passa por muitas dificuldades. Eu realmente perdi ali 32 quilos por uma situação de desconforto, de ansiedade, de medo, né? Então, realmente é muito difícil. Quando o caso chegou nas minhas mãos, eu não vi nenhuma falha nas investigações iniciais. O processo se desenvolveu normalmente, com a inquirição das vítimas, das testemunhas, com a realização de prova pericial e, afinal, o juiz se convenceu da culpabilidade dele e o condenou. E a sentença foi mantida.
em grau de recurso pelo tribunal. Para que a revisão do processo seja atendida pelo Tribunal de Justiça, os filhos contam com a ajuda da Innocence Project Brasil. O caso do Atercino foi o primeiro caso efetivamente atendido pelo Innocence Project no Brasil e fomos procurados através de um escritório de advocacia onde o Andrei, filho do Atercino, trabalha. Os advogados voluntários encontram pontos divergentes no processo contra Tercino. O principal, os 2 laudos de exames com os filhos dele não apontaram nenhum sinal de abuso sexual. Os novos depoimentos de Andrei e Aline finalmente são anexados ao processo. A narrativa dos irmãos, os dados dos testes, as pesquisas empíricas que sustentavam as interpretações feitas e a teoria de desenvolvimento que fundamentava toda a argumentação, elas eram perfeitamente coerentes e apontavam muito mais para um período relativamente extenso de violência física, ao invés do que mostrava a narrativa dos autos, que era totalmente focada na violência sexual. As cenas vividas durante o julgamento deixam todos emocionados. Bom, chegou o dia que eu esperava bastante, que era para contar a verdade para a justiça, ser ouvido enfim pela justiça. E meu pai estava presente na hora. E a etiqueta não permitia que eu me aproximasse dele. Eu fui orientado a entrar e diretamente me dirigir aos juízes que colheriam meu depoimento. E meu pai sentaria na ponta da mesa. Eu ignorei. Eu fui direto ao meu pai e abracei ele. E aí o segurança tentou tirar, falando que ele não podia abraçar o réu. E ele falou, é meu pai, eu vou abraçar meu pai sim, faz meses que eu não vejo meu pai. E aí eles tiveram aquele momentinho, né? O pai dele chorou muito. Eu precisava disso, eu precisava passar pra ele a energia de que eu tava junto com ele, que a gente ia resolver isso, sabe? Então, aquele dia foi bem marcante pra mim e pra ele também, porque eu acho que é ali que a gente se bateu o olho, a gente se viu e bateu aquela força que ele precisava pra suportar mais um pouco naquele lugar, que eu tinha certeza que não era fácil. Quando eu entrei e vi ele ali, foi a primeira atitude que eu tive, foi abraçar. Até então ninguém me prendeu, ninguém falou pra largar. Deu aquela brechinha, eu abracei ele e voltei pro depoimento. O difícil foi ver ele embora, né? Algemado, acompanhado pelos guardas. E foi muito bacana. Eu pude ter o carinho ali dos meus filhos durante esse período e me fortaleceu mais ainda para que eu pudesse voltar para minha cela e aguardar até o momento da minha saída. Condenado a 27 anos de prisão, Atercino consegue ser solto quase um ano depois, graças ao esforço dos filhos e ajuda de uma organização de advogados. Nesse momento, ele saiu pelo portão da penitenciária José Parada Neto e abraça os 2 filhos ao mesmo tempo. Chora bastante. Amigas da família também acompanham os filhos. Ainda do lado de dentro, a gente vê os 2 advogados. O beijo que ele dá na filha, mais um abraço longo, carinhoso. Eles não seguram as lágrimas. Um novo abraço e certamente daqui para frente essa família vai viver uma nova vida. Longe de tudo que representou essa denúncia. Agora 11h13 no horário de Brasília, foram 11 meses de depressão, 32 quilos a menos, dividindo a cela com outros 25 presos. Uma luta diária pela sobrevivência em meio ao caos. Além do nosso repórter Leonardo Lara, os filhos de Atercino estavam na frente do presídio, esperando para rever, 11 meses depois, o pai inocente. Foi um momento de muita emoção. Depois de passar quase um ano preso, a inocência e a liberdade de Atercino são anunciadas em jornais e na televisão. Estes são os primeiros passos de um homem rumo à liberdade. Muita emoção na hora de rever a família.
Depois de quase um ano preso, Atercino Ferreira de Lima Filho, de 51 anos, acaba de ser inocentado pela justiça. No dia marcado para a saída dele, em frente à penitenciária de Guarulhos, uma família esperava ansiosa. A atual esposa do Atercino, a Adriana, mal podia esperar para ver o marido livre. Abraçar, beijar e o resto, Deus sabe. Para Andrei, o filho, a liberdade é o sinal de um recomeço. Sim, a gente vai procurar com certeza não olhar para trás, né? Lembrar dessas coisas que a gente passou esse último ano, toda essa história. A gente vai tentar focar mais daqui para frente mesmo, né? Pensar em tudo que a gente tem para viver, tudo que a gente tem para realizar enquanto família. Então é isso que eu acho que é importante, que a gente sempre tira lição de tudo que a gente passa. E o foco vai ser esse mesmo, viver em harmonia, viver em família mesmo. Recuperar esse tempo que foi tirado da gente. Aline, aos 21 anos, também é só expectativa e saudade. Só pensa em ficar perto do pai. A gente viu que cada minuto é muito precioso. E a partir de hoje, eu acho que o mínimo é falar todo dia que eu amo muito, valorizar cada minuto, cada segundo. Porque família é o que a gente tem de mais precioso, né? Um dos advogados da ONG que ajudou no processo de Atercino esclarece que, com a correção da injustiça, é como se esse período dramático fosse apagado da vida dele. Ele é um inocente, ele foi inocentado por unanimidade pelo Tribunal de Justiça, ele não tem ficha suja, ele é uma pessoa inocente como todos nós. Finalmente, pai e filhos se reencontram. Com um longo abraço tão esperado, a família já está unida de novo. O que eles querem? Seguir juntos numa nova etapa. As primeiras palavras do Atercino são de gratidão. Eu tenho que agradecer a Deus muito, a minha esposa. Será que ele ainda acredita de fato na justiça? Acredito. Ela tarda um pouco, mas Deus está na minha vida, na minha família, então não devo nada. Após a minha absolvição, né, que eu fiquei sabendo que eu ia sair no dia seguinte, eu acho que talvez foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu tive uma surpresa assim, muito grande na minha saída, porque estavam me aguardando lá fora meus filhos. Mas e quanto a Anaísa e Giselda, as responsáveis por tanto sofrimento? É essa pergunta que muitos internautas nos fazem agora com a hashtag Em Nome da Justiça. Você pode participar também com o nosso comentário, não é? Com seus comentários. O nosso comentário daqui são 11h17 no horário de Brasília. Bem, nós investigamos e encontramos 5 possíveis endereços onde a Anaísa e a Giselda poderiam estar hoje. O repórter Afonso Mônaco, portanto, recebeu essa missão e, em mãos com 5 endereços, foi até as ruas e conseguiu descobrir em qual deles a mãe está morando. Veja só. Procurando duas senhoras, uma chama-se Anaísa, a outra é Giselda. O senhor poderia me informar se elas moram aqui? Elas moram aqui? Tá descendo a moça, já vai falar para você. Bem, vocês viram aí que ele conseguiu encontrar o endereço. Agora, será que a mãe e a companheira vão nos atender? Será que elas ainda estão juntas? O que aconteceu do julgamento para cá? O nosso repórter também ligou para o número do telefone da casa. É o momento mais tenso de toda essa busca. 18 anos depois da trama familiar. Quem vai atender a esse telefonema do nosso repórter? Como vai ser a reação dessa pessoa? É surpreendente, acompanhe. É um programa que está sendo feito sobre o caso em que ela esteve envolvida, entendeu? E como eu ouvi o outro lado, eu quero ouvir o lado dela também. Ela deve ter o que falar, não tem? Ela não tem o que falar? Para saber o seu lado? Não, eu sou jornalista. O jornalista normalmente ouve os dois lados, entendeu? Não é? Você que tem que saber de nada. Pois bem, a gente está fazendo a nossa função, que é de ouvir todas as partes. Mas você viu que essa voz, não é, que atende o telefone, não nos recebeu com tranquilidade. Foi uma ligação tensa, uma ligação incômoda, feita pelo nosso repórter Afonso Mônaco, que quer ouvir, portanto, a versão das duas hoje.
Por que ela perdeu a paciência com o Afonso? Agora são 11h18, quase 11h19 no horário de Brasília. Logo depois do intervalo, portanto, vamos descobrir juntos. As duas estão juntas até hoje? Como ficou a relação delas depois que o pai foi inocentado por uma armadilha atribuída à companheira da mãe? Nós voltamos já com o Em Nome da Justiça. Estamos de volta ao vivo com Em Nome da Justiça. Agora são 11h24 da noite no horário de Brasília. Você acompanha conosco a história do Atercino, acusado pela ex-mulher e pela companheira dela de abusar sexualmente de seus 2 filhos, um menino e uma menina. O repórter Afonso Mônaco descobriu o endereço da Anaísa e da Giselda e foi tentar ouvi-las. Acompanhe conosco. O casal formado por Atercino e Anaísa parece bem. Eles vivem tranquilos com os 2 filhos. Mas uma vizinha influencia a esposa e provoca uma separação conturbada. André e Aline vão morar com a mãe em outra cidade. Junto vai a vizinha e amiga de Giselda. Logo começam os maus tratos e também o abuso das crianças. Vai, Lima, com força, vai assim. Mas tá morrendo, não? Para fugir dos abusos, André e Aline saem de casa. Prefere morar em um abrigo a sofrer com as 2 mulheres. O que mais me dá uma angústia quando eu penso nisso tudo é de ter perdido a minha infância. De ter sido controlada brutalmente por uma pessoa que nem era da minha família. Sem comer! Eu nunca fui numa festinha infantil. Nunca fui na casa de um amiguinho meu. Longe dos filhos, Atercino não sabe o que está acontecendo. Sou Atercino. Só descobre quando é acusado de abusar sexualmente dos 2. Ele é condenado a 27 anos de prisão e vai parar na cadeia. Consegue ser solto quase um ano depois, graças ao esforço dos filhos e a ajuda de uma organização de advogados. Mas, e quanto a Anaísa e Giselda, as responsáveis por tanto sofrimento? Eu não digo que foi um erro judiciário. Não. A trama foi muito bem armada que a justiça não conseguiu, em nenhum momento, encontrar qualquer conflito nos depoimentos dos menores. Em relação ao Atercino, né, foi feita a justiça porque ele saiu da prisão. Porém, eu penso de tal forma, ele foi acusado por algo, ele sofreu por esse algo todos esses anos, né? Querendo ou não, fomos podados de muitas coisas, né? Gastamos dinheiro que nós não tínhamos. E aí, no final das contas, ele foi inocentado. E o que acontece com a pessoa que o acusou? Nada. Mesmo depois de tudo que viveram, Atercino, André e Aline dizem que não pensam em processar Anaísa e Giselda. Querem apenas comemorar e não perder mais tempo. A gente vai tentar focar mais daqui pra frente mesmo, né? Pensar em tudo que a gente tem pra viver, tudo que a gente tem pra realizar enquanto família. Finalmente, eles podem celebrar a tão esperada liberdade em família. Anaísa e Giselda sempre evitaram conversar com jornalistas. A nossa produção encontrou alguns endereços onde talvez elas possam estar morando. Nós queremos conversar com elas, então nós vamos até esses endereços. Um deles é aqui pertinho. Nossa primeira parada é no bairro de Vila Mariana, zona sul de São Paulo. A informação é que as 2 mulheres teriam se mudado para esse prédio logo após a separação de Anaísa. Dona Anaísa e Dona Giselda são 2 senhoras. Mora aqui? Mas já morou. Já moraram. Não moraram nunca? Então tá bom. Valeu, muito obrigado, hein? Obrigado. Tchau. Vamos para outro endereço. Mais um. Seguimos a busca por outros locais ainda na capital paulista. Bom dia, senhor. Tudo bem? Por favor, eu estou procurando 2 senhoras. Uma chama-se Anaísa, a outra é Giselda. O senhor poderia me informar se elas moram aqui? Elas moram aqui? O senhor poderia, então, entrar em contato com elas, dizer que nós somos da TV Record e queremos conversar com elas?
O porteiro liga para o apartamento delas e logo nos avisa. Alguém concorda em falar conosco. Tá descendo a moça, já vai falar com você. Quem que é? A filha da Naísa? Ou da Giselda? Filha da Giselda. O nome dela, o senhor sabe? Ana Paula. Tá descendo. Obrigado. A vizinhança fica curiosa. Ela está aberta? Esperamos pela filha da companheira de Naísa, mas logo o porteiro nos chama para dizer que a família mudou de ideia. Mas a Ana Paula não vai descer? Ela não falou que ia descer, a filha da... Eu deixo o telefone pro senhor, então. Eu vou anotar no papelzinho aqui, o senhor pega? Deixamos com o porteiro o telefone de contato da nossa produção. Vamos embora com a expectativa de receber a ligação de Naísa ou Giselda. Será que elas vão nos retornar? Vão querer dar a versão delas sobre o passado? Como ninguém da família ligou de volta, tentamos entrar em contato agora por telefone. Vamos pro terceiro. Depois de várias tentativas, uma das ligações é atendida. Naísa? Não é ela não, quem gostaria? Ah, o meu nome é Afonso. Quem que tá falando? A senhora é parente dela? Sou. A senhora é o quê? Sou prima dela. Prima dela? É um programa que está sendo feito sobre o caso em que ela esteve envolvida, entendeu? E como eu ouvi o outro lado, eu quero ouvir o lado dela também. Ela deve ter o que falar, não tem? Ela não tem o que falar? É juiz para saber os dois lados? Não, eu sou jornalista. O jornalista normalmente ouve os dois lados, entendeu? Não é? Você que tem que saber de nada. A pessoa do outro lado da linha fica exaltada, entendeu? Se são dois lados, se são dois lados. Você não precisa fazer de lado. Essa é a opinião da senhora. A senhora acha que ela vai dar entrevista para mim ou não? Não, acho que não. Ela não vai dar entrevista? Não. Por quê? Porque você não é nada da justiça. Bom, então essa é a decisão dela. Ela não vai dar entrevista, é isso? Sim. Mesmo com todo o sofrimento, Atercino, Andrei e Aline não pensam em processar Naísa e Giselda. Eles acreditam que, contando sua história, podem colaborar muito mais para que casos assim não aconteçam. Mas Atercino entrou na justiça contra o Estado de São Paulo. Em janeiro do ano passado, ele pediu uma indenização de valor mínimo de R$2 milhões por causa do erro judiciário. E ainda aguarda o resultado. Mas será que era mesmo a prima do outro lado da linha? A gente se pergunta como casos e quantos casos como esses se repetem por aí. Os pais se separam, acabam colocando os filhos no meio da confusão, da briga que pode tomar proporções colossais como a de hoje. E atenção, olha, quinta-feira que vem tem mais Em Nome da Justiça. No nosso próximo encontro, um caso intrigante. Uma boa noite para você, mas ainda tem mais Em Nome da Justiça pela frente. Passado de festas, abuso de drogas. No começo era mais final de semana e depois começou a ser mais frequente. Daí que eu percebi que já tinha virado um vício e foi quando eu pedi ajuda. Pode ser suficiente para incriminar alguém no futuro. Assassina! Daniele foi mãe ainda adolescente, aos 17 anos. A filha Vitória nasce frágil, prematura. Depende de atendimento médico e de remédios. Mas em uma das idas à urgência do hospital, Daniele é presa. Tentei chegar até ela, daí o policial veio, me algemou e deu voz de prisão. Acusada de matar a própria filha com overdose de cocaína. A droga teria sido colocada na mamadeira da criança. Presa, ela começa a pagar seu crime no primeiro dia, atrás das grades. Fica conhecida como o monstro da mamadeira. O que aconteceu com Daniele? O que você confere no próximo Em Nome da Justiça, quinta-feira, às 10h30 da noite.